1 Pedro, capítulo 2, nós estamos fazendo exposição dessa carta sequencialmente. E hoje nós vamos considerar os versos 4 a 8. 1 Pedro, capítulo 2, os versos 4 a 8. Vamos ler toda a passagem. Vamos ler desde o verso de número 1, para acompanhar a sequência de pensamento do apóstolo. Entender assim melhor o contexto. 1 Pedro 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Amém. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor, que Ele abençoe ricamente a leitura da sua santa, bendita, inerrante palavra. Vamos mais uma vez orar, invocar o seu nome, suplicar o seu auxílio, que o seu Espírito Santo encha as nossas palavras, a sua própria palavra, de poder para salvar. Vamos orar. Santo Deus e Pai, te damos graças pela revelação que o Senhor faz de si mesmo e de Jesus Cristo, o teu Filho, a respeito da sua glória, do seu valor, do seu fundamento para as nossas vidas, como igreja, como indivíduo. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe agora. Santo Deus, essa é a hora da necessidade. São tantas as fraquezas, tantos os desafios, os empecilhos, as dificuldades que temos que vencer, mas agora é o momento que mais precisamos do teu favor, da tua graça. Para que o Senhor, meu Deus, abençoe ricamente, abra as janelas dos céus, derrame sobre nós bênçãos sem medida. Dá-nos o teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos com a tua graça e opera a salvação. Edifica a tua igreja e anuncia o Evangelho aos perdidos, com todas as suas promessas e todas as suas ameaças que se encontram nessa mesma passagem. Abençoa-nos, ó Deus. Oramos e suplicamos o teu favor, em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, o fato inegável é que o mundo em que vivemos
é o mundo que despreza o Senhor Jesus Cristo. O mundo pode até, em um certo sentido, abraçar a sua ética e a sua moral. Talvez admirem a Jesus Cristo, o seu modo de viver, amoroso, bondoso, gentil, e gostem de Jesus Cristo como caridoso, como misericordioso, aquele que curou, operou milagres. Podem até ter uma certa apreciação por alguns valores do cristianismo, mas quando falamos a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da essência da sua mensagem exclusiva, de que a salvação está apenas nele e nenhum outro, que não existe um outro caminho para a salvação, que não existe nenhum outro nome, tanto no céu quanto na terra, pelo qual importa que sejamos salvos, aí as pessoas começam a ficar de orelha em pé, franzir o rosto e absolutamente, completamente rejeitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Recentemente, isso saiu na mídia americana, tive a oportunidade de contar para alguns irmãos da igreja, um importante senador americano, Bernie Sanders, que foi inclusive candidato à presidência da República nos Estados Unidos, em uma determinada ocasião, quando ele estava em uma comissão para avaliar um candidato que haveria de ocupar um cargo no governo, esse senador Bernie Sanders, ele estava fazendo uma acariação a esse candidato, e uma das perguntas que ele fez foi: você realmente, eu sei que você é cristão, e você realmente crê que Jesus é o único caminho para a salvação? Aquele candidato recentemente tinha escrito um artigo e publicado na internet a respeito da sua fé. Ele era um cristão convicto e ele cria que Jesus era o único caminho da salvação e que o Deus cristão não era o mesmo Deus dos muçulmanos e que, portanto, não haveria base para o ecumenismo, apenas Jesus Cristo era o caminho para a salvação. Então aquele senador questiona: é isso que você crê? Você crê que todos aqueles que não acreditam nesse Jesus que você está falando estão condenados? Essas foram as palavras que ele usou. O rapaz, então, crente, ele disse: sim, eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo, na palavra de Deus, e essa é a base da nossa fé. E então ele endureceu o discurso, Bernie Sanders, e depois de uma série de debates a respeito da essência da doutrina cristã, aquele senador disse: eu sou contra o seu recebimento para exercer qualquer cargo público, pois você não tem o que é necessário para servir ao país, com essa sua fé, essa sua crença. Apenas um exemplo, meus irmãos, moderno, que aconteceu há um mês atrás, mas que mostra aquilo que está no coração de todo homem. Esse senador teve coragem de expor, de externar. Mas naturalmente está no coração de todo homem essa rejeição a Jesus Cristo e ao seu caminho de salvação exclusivo. E essa passagem, meus irmãos, que nós temos diante de nós e queremos considerar atentamente, nos mostra exatamente isso. Que existe no mundo duas pessoas, duas classes de pessoas. Aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo e aqueles que têm confiança em Jesus Cristo. E apresenta as implicações, tanto de um lado quanto de outro. Assim, meus irmãos, queremos considerar esta passagem, 1 Pedro 2, de 4 a 8, sobre o seguinte tema: a rejeição em contraste com a confiança em Cristo, a pedra de Deus. A rejeição em contraste com a confiança em Cristo, a pedra de Deus. E queremos considerar 3 pontos. Em primeiro lugar, a pedra que vive para Deus. A pedra que vive para Deus. Em segundo lugar, a pedra que edifica a igreja. E em terceiro lugar, a pedra que derruba e destrói o mundo que o rejeita. A pedra que vive para Deus, a pedra que edifica a igreja e a pedra que derruba
e destrói o mundo que o rejeita. Meus irmãos, olhem em primeiro lugar comigo, acompanhe atentamente aquilo que o apóstolo Pedro nos fala desde o verso 4. Aliás, desde o início do capítulo, ele tem falado a respeito da natureza do crente, daquele que nasceu de novo. Ele é como um bebê que tem um desejo intenso pela palavra de Deus. O bebê tem um desejo intenso pelo leite materno, e assim o crente tem um desejo pela palavra de Deus. Ele se achega a Deus com intensidade no verso 2, desejando ardentemente a salvação, o crescimento, e ele tem, no verso 3, a experiência de que o Senhor é bondoso. Ele já conheceu a bondade de Deus. E de que modo? De que modo ele conheceu a experiência de que o Senhor é bondoso, se alimentando da palavra? No verso 4, chegando-vos para ele a pedra que vive. Meus irmãos, ele está falando aqui de Jesus Cristo. O crente é aquele que experimenta a bondade do Senhor por meio de se achegar a Jesus Cristo, de ter um relacionamento, de se aproximar intimamente do Senhor Jesus Cristo. Uns entendem que o apóstolo Pedro está aqui fazendo ainda referência ao Salmo 34. Se os irmãos abrirem comigo as suas Bíblias no Salmo 34, verão que lá é que nós temos aquela citação: provai e vede que o Senhor é bom, que ele claramente aludiu no verso 3 da sua carta. No Salmo 34, no verso 8, nós temos essa citação que o apóstolo Pedro citou: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Mas no verso 5, ele tem o modo como Deus é provado. Contemplai-o e sereis iluminados. Ou podemos dizer, como é apresentado na Septuaginta: chegai-vos a ele e sereis iluminados. De modo, meus irmãos, que a convicção do apóstolo Pedro é de que o crente, como aquele que nasceu de novo, ele é aquele que se achega a Cristo e prova da bondade do Senhor em Cristo, a pedra que vive. Meus irmãos, esse se achegar a Cristo é nada mais, nada menos do que o se achegar pela fé. Como é que eu me achego a Cristo? Eu creio em Cristo. Eu o conheço, eu compreendo quem Ele é, eu compreendo a sua pessoa, eu compreendo os seus ofícios, rei, profeta e sacerdote. Eu compreendo a essência da sua mensagem e digo: sim, Senhor, eu creio em Ti e confio, deposito toda a minha confiança. E o crente é aquele que fez isso e faz isso continuamente. A expressão aqui, chegando-vos a Ele, no original denota uma ação continuada, não é algo que foi feito no início, feito uma vez para receber o crédito de cristão e depois abandona Cristo. Agora eu vivo independente com base nas minhas próprias obras e méritos. Mas não, ele chega a Cristo e ele fica em Cristo. A sua morada é ali. Ele ama o Senhor Jesus Cristo e deseja ter comunhão contínua com Ele. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, em que os crentes, eles vivem na completa e total dependência do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro apresenta o outro lado da moeda. Verso 4. Ele diz, acompanhem comigo: chegando-vos para Ele, isto é, os crentes se achegam a Ele, a pedra que vive, mas ele reconhece: rejeitada sim pelos homens. É verdade, diz o apóstolo Pedro. Sim, é verdade, não há como negar, não vamos ignorar a realidade. A realidade é que o mundo rejeita a Cristo pelos homens. Segundo a opinião popular, a opinião da vasta maioria dos filhos de Adão, Jesus Cristo é rejeitado. E, meus irmãos, a expressão aqui que o apóstolo Pedro usa para falar da rejeição, que Jesus Cristo é rejeitado pelos homens, chega a doer. É uma palavra que dá a ideia de que não foi uma rejeição descuidada, mas é uma rejeição em conclusão de um exame e de uma avaliação.
Os homens contemplaram a Cristo, viram a sua glória, glória como do unigênito do Pai, viram o seu andar, viram o seu falar, conheceram a Ele e decidiram rejeitar. E decidiram que Ele não era digno, que Ele não tinha valor. A ideia aqui é mais ou menos como aquelas fábricas onde produtos são produzidos em série, existe um setor de qualidade, onde cada produto é examinado, avaliado se teve algum defeito durante a produção. Alguns sim são considerados perfeitos e produzidos a contento e são encaminhados para a venda. Outros são avaliados e encontrado algum defeito, eles são descartados. É isso que os homens fazem. Descartam o Senhor Jesus Cristo. Conhecem a mensagem do Senhor, conhecem a Cristo, escolhem descartá-lo como indigno, inútil, desprezível. O próprio Senhor Jesus disse isso claramente, não foi? Aquele verso que tanto citamos, mas que dói no coração. João 1,11, ele veio para os que era seu. Ele se revelou aos seus, mas os seus não receberam. Os seus o avaliaram, o examinaram, questionaram. Quantas vezes Cristo foi questionado e não o receberam, o rejeitaram. Rejeitaram sua mensagem, mensagem de salvação, mensagem de perdão, mensagem graciosa da parte de Deus. Um versículo, uma passagem que deixa isso claro a respeito da rejeição da mensagem do Senhor Jesus Cristo é João 6. Se você abrir comigo em João 6, nós temos o Senhor proclamando ali, talvez, com uma clareza inigualável, a essência da sua mensagem. No Evangelho de João, capítulo 6, o Senhor, ele apresenta uma linda mensagem a respeito dele mesmo como pão da vida. Por exemplo, no verso 35, João 6, no verso 35, ele diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. No verso 37, olha que coisa maravilhosa o que ele fala: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ele anuncia que Ele é a salvação. Ele anuncia que Ele pode descedentar o homem, dar a salvação, conceder a sua graça. Ele fala que Ele está disposto a fazer isso. É uma mensagem exclusiva. Olha o que Ele fala no verso 32. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, Ele dá em mim, não foi Moisés. Ele rejeita outras propostas distorcidas a respeito do caminho de salvação. Não porque o Senhor Jesus era arrogante, ou exclusivista, ou qualquer coisa do tipo preconceituoso, mas porque é a verdade. Ele é o Filho de Deus. E Ele não esconde a verdade. Mas olha o que lemos no verso 60. Ao final do seu discurso. Muitos dos seus discípulos, verso 60, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? No verso 66, pior ainda. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Aqui está, meus irmãos, o Senhor proclamando a sua mensagem com clareza: eu sou o pão do céu. Se alimentem de mim, se acheguem a mim, comam de mim, creiam em mim e vocês terão vida eterna. E deixaram de andar com Cristo porque Ele falava essas coisas. Ouvindo as palavras, examinaram, compreenderam. Não pensem que eram burros, não. Eles entenderam exatamente o que o Senhor Jesus Cristo falou. Não foi por falta de compreensão, foi por incredulidade, coração duro, que rejeitaram a mensagem de Cristo, mas não apenas a sua mensagem. O que vemos também é que rejeitam a própria pessoa de Cristo. Não querem a mensagem dele,
e não querem a Ele. Depois que o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, nós temos um exemplo claro disso em Atos 4. Acompanhe comigo novamente, um outro exemplo claro da rejeição da pessoa de Cristo. Ah, meus irmãos, é uma passagem maravilhosa. Em todo o contexto, desde Atos 3 até Atos 4, quando o próprio Pedro, que aqui nos escreve, ele, cheio do Espírito Santo, ele curou um homem aleijado. Vocês lembram da passagem? Está ali Pedro no templo, e aquele homem pede uma esmola, um homem aleijado de nascença, carente, fraco. E Pedro diz para ele, eu não tenho prata ou ouro, mas isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda, toma o teu leito. E de fato, o milagre se operou. E aquele homem saltitava, ele não se aguentava de alegria, ele entrou no templo pulando, não conseguia se afastar dos discípulos de tanta alegria. O que vai se pensar diante disso? Todos vão de louvar a Deus, abraçar a Jesus Cristo, porque em nome dele essas coisas se operaram. Mas, meus irmãos, o que vemos é que surgiu uma celeuma, uma confusão. E em Atos 4, meus irmãos, nós vemos que os discípulos foram presos e questionados em nome de quem eles fizeram isso. Olha no verso 7, Atos 4. E pondo-os perante eles, os arguíram os discípulos, isso às autoridades. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Eles não estavam se importando que um homem foi curado. Eles não estavam se importando que a graça de Deus foi manifestada. Eles não estavam se importando que tinha uma evidência inegável a respeito do milagre, de que aqueles homens de fato eram de Deus. O que eles estavam se importando é saber em nome de quem aquelas coisas tinham sido feitas. E Pedro, meus irmãos, ele declara com clareza. No verso 12 ele fala que foi em nome de Cristo. E ele diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O que aconteceu, meus irmãos, é que aqueles homens, eles apanharam, os discípulos, foram disciplinados pelas autoridades e receberam a instrução de que não mais falassem. Olhe no verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Se vocês querem curar aleijado, pode curar. Eu não estou pouco me importando com isso. Se vocês querem viver de um modo meio estranho, vivam. Mas uma coisa não façam. Não falem o nome de Jesus. Parem de falar que a salvação está apenas em Jesus Cristo. Se cale, isso é ofensivo a nós. Você está nos condenando também se você fala isso. Então calem a boca. Rejeitaram a Jesus Cristo. E os homens rejeitam, meus irmãos. E a rejeição de Jesus Cristo levou à sua própria morte. É isso que sabemos. Enquanto ainda estava no seu ministério público, ele foi rejeitado, a sua mensagem, a sua pessoa. E a sua rejeição não foi apenas escanteá-lo, mas foi aquilo que levou à cruz do Calvário. Se os irmãos abrirem comigo novamente, e aí estamos vendo muitas passagens hoje, mas é importante, veja Mateus 21. Em Mateus 21, o Senhor conta, a partir do verso 33, o Senhor conta uma parábola dos lavradores maus, a respeito do seu reino, e que Deus arrendou esse campo, onde era cultivado o plantio, a alguns servos. E o que aconteceu é que espancaram os servos que foram enviados. Mas no verso 37 ele fala, por último, o dono da vinha enviou o seu próprio filho. Aqui a referência é clara a Jesus Cristo. Deus o Pai enviou o seu próprio filho. Enviaram os profetas, mataram os profetas. Agora ele vai enviar o seu próprio filho, Jesus Cristo. Dizendo no verso 37, a meu filho respeitarão. Mas no verso 38 diz, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e
o mataram. O Senhor conta aqui como uma parábola, meus irmãos, mas era uma profecia também, a respeito do que haveria de acontecer com ele. E no verso 42 ele linka com a nossa passagem, quando ele diz: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. De modo, meus irmãos, que a rejeição de Cristo levou a sua morte. Isso é uma casa de desânimo, não é? Para os que creem. Certamente era para aqueles que Pedro estava escrevendo essa carta. Pedro estava escrevendo a carta, crentes perseguidos, para equipá-los, para prepará-los a viver a fé em um ambiente hostil à fé, em um ambiente onde Cristo é rejeitado. E é difícil para nós também. Vivemos nesse ambiente onde Cristo é rejeitado. É difícil conviver assim. Nadar contra a maré. Sermos os pequenos, poucos, bitolados, quadrados, que creem que a fé está apenas, a salvação está apenas em Jesus Cristo, enquanto o mundo inteiro, na sua vasta maioria, rejeita em absoluto a essência da mensagem de Jesus Cristo, a própria pessoa de Jesus Cristo. E nos sentimos sós, não é? Mas, meus irmãos, aqui está o consolo de Pedro. O mundo rejeita a Cristo. O mundo matou a Cristo. Mas ele diz: chegando-vos para ele a pedra que vive. Esse é o primeiro consolo. É a pedra que vive. Sim, a rejeição de Cristo levou à sua morte. E para os inimigos de Deus, inimigos de Cristo, a sua morte foi a vitória deles. Cristo está morto, sepultado. Não temos mais que nos incomodar com ele. Foi assim, quando lemos nos relatos do Evangelho, foi assim que eles se sentiram. Morreram. Agora bota uma pedra lá, enterra esse homem, não queremos mais ouvir falar dele, mas ele é a pedra que vive. E aqui, meus irmãos, é a referência à ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou. Ressuscitou dentre os mortos. E o nosso Messias não era um Messias morto. Quantas religiões adoram Messias ou líderes religiosos mortos? Que você pode apontar: ali jaz fulano, cicrano, beltrano. E nos encorajamos, depositamos a nossa confiança, a nossa esperança em homens mortos. Mas o nosso Messias, meus irmãos, ressuscitou, ele vive. Interessante, se voltarmos para Atos 4, acompanhe comigo, importante ver o raciocínio, onde os líderes religiosos proibiram os discípulos a falar a respeito de Cristo. O apóstolo Pedro, ele salienta essa verdade. No verso 10 e 11 de Atos 4, ele fala: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem vós rejeitastes, em outras palavras, e a quem Deus ressuscitou, a pedra que vive, dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Aí ele fala: esta é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular para nós. Vocês o rejeitaram e o crucificaram, mas não adianta, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aqui está a evidência de que servimos a um Deus poderoso. Ele vive. Mas não só isso. Chegando-vos para ele, volte para 1 Pedro 2,4, chegando-vos para ele, a pedra que vive, sim rejeitada pelos homens, desprezada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Para com Deus, eleita e preciosa. Meus irmãos, para os homens, o que era Cristo? Desprezado, não é? Talvez um dos momentos mais emblemáticos do desprezo do Senhor Jesus Cristo foi quando ele esteve na sua morte e perguntaram: a quem escolheres? Barrabás ou Jesus Cristo? Esse é inocente, diz Pilatos. Ele não fez nada, estava atormentado na sua consciência. Mas gritaram: Barrabás, liberta Barrabás. Quanto a este, crucifica-o, crucifica-o.
Que desprezo! Ah, mas o apóstolo diz, para com Deus, Jesus Cristo é o eleito de Deus, o escolhido de Deus. E aqui, meus irmãos, a expressão é completa oposição ao rejeitar. Os que rejeitaram foram aqueles que examinaram e descartaram. Não quero. Eu entendi quem ele é, eu entendi a sua mensagem, mas pela dureza do meu coração eu digo, eu não quero. Mas o apóstolo Paulo fala agora, pois Deus teve uma outra avaliação. Ele pegou o seu filho e ele examina o seu filho. Ele olha o seu filho na sua santidade, em todos os seus atributos, e diz, sim, esse é o meu escolhido. Esse é quem eu quero para mim. É a minha escolha. É a minha preferência. Dentre todos, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, diz o Senhor Deus Pai, a respeito de seu filho. Ele é o meu escolhido. E é interessante observar, meus irmãos, que na cruz do Calvário, no mesmo ato, nós temos a manifestação da rejeição dos homens para com Cristo e da escolha de Deus para com Cristo. Pois na cruz do Calvário os homens estavam dizendo, Jesus Cristo é indigno de viver, matem-o. E naquele mesmo evento, Deus o Pai estava dizendo, Jesus Cristo é o único digno para morrer por pecadores. Não existe outro digno para ocupar essa cruz. Ele é o meu escolhido e por isso ele está na cruz. No mesmo ato. Que coisa impressionante. Ele é o escolhido de Deus. É o precioso. Não é isso que ele fala também? Para com Deus, Jesus Cristo é a pedra eleita e preciosa. Preciosa, meus irmãos, é dizer que Jesus Cristo é cheio de honra, cheio de glória. Para os homens ele é repugnante. É isso que lemos em Isaías 53, que ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, que ele era um do qual os homens escondiam o rosto de Cristo, tinham repulsa de Cristo, mas o Senhor diz, para mim, ele é o precioso, é a pedra preciosa, revestido de honra, revestido de glória, e eu não desprezo, não, ao contrário, é o meu escolhido. Quão diferente, meus irmãos, é a opinião dos homens versus a opinião de Deus, não é? Estão em completa oposição. Os homens rejeitam a Cristo, desprezam a Cristo, descartam a Cristo, crucificaram a Cristo para se livrar dele. Para Deus, aquele que vive, aquele que é o seu preferido, aquele que ele diz é precioso, é cheio de glória, cheio de honra, cheio de santidade, perfeito, não pode ver nele nenhum defeito, algum que seja, e considerado digno para morrer. É assim a opinião de Deus, diferente do homem. De modo, meus irmãos, que nós temos aqui logo uma aplicação para nós, que precisamos acordar para o valor de Jesus Cristo. Quem você pensa que é Jesus Cristo? Ele é um líder. É um homem bom. Talvez eu não desprezo, mas não dou esse valor todo que Deus dá, né? Dizer que ele é o único caminho da salvação. Dizer que ele é o cabeça sobre tudo e sobre todos, o centro de todas as coisas. Por meio de quem tudo foi criado e para quem tudo foi criado. E que não há salvação em nenhum outro nome, senão em Jesus Cristo. Você tomará a opinião do mundo ou a opinião de Deus? Eu fico pensando, quantos trocam a Cristo por coisas banais? Por um hobby? Por um namorado? Uma namorada? Um banana? Que vai morrer? Por coisas bestas, ou por si mesmo, pela sua própria glória e soberba pessoal, não querem negar a si mesmos.
Porém, meus irmãos, a opinião de Deus é que ele é o escolhido de Deus, aquele que foi estabelecido para ser o Senhor do universo, o cabeça da igreja, o salvador do seu povo e o juiz de toda a terra. Esse é Jesus Cristo. E o consolo para os crentes, meus irmãos, é que estamos do lado de Deus. Enquanto o mundo tem a opinião contrária, rejeita, despreza, o Senhor fala, calma, eu estou do seu lado. Ou melhor, vocês estão do meu lado. Estamos juntos na opinião que temos a respeito de Jesus Cristo. Confiem em mim, tudo vai dar certo. A perseguição, a dificuldade, vocês estão passando por provações por causa da sua fé, mas tudo vai dar certo. Porque Ele é para mim a pedra que vive, eleita e preciosa. É interessante que é exatamente isso que ele diz no próximo verso. Pergunto para os irmãos o seguinte: como fica então a explicação da metáfora de pedra? Por que pedra? Ora, nós entendemos o vivo, diz respeito à sua ressurreição. Quando ele foi rejeitado, ele foi morto. Mas ele é a pedra que ressuscitou, a pedra que vive. Entendemos o eleita. Os homens rejeitaram, mas Deus o examinou e o escolheu. Entendemos o precioso. Ele é aquele cheio de glória, cheio de honra, cheio de majestade. Mas por que pedra? Porque Jesus Cristo aqui é comparado com uma pedra, meus irmãos, por duas razões. Por causa dos seus efeitos para com aqueles que creem nele. O primeiro efeito é para com os crentes. Ele diz no verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E aí vem o texto. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Onde está? Onde está Jesus Cristo? Cristo é uma pedra que Deus colocou em Sião. Sião aqui, meus irmãos, nós sabemos, é uma referência à igreja. E o que Pedro está nos ensinando aqui é que Deus, por meio de Jesus Cristo, está edificando uma casa de adoração ao seu próprio nome. Ele faz uma referência a isso no verso 5, não é? Ele diz, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. A referência aqui é muito clara ao templo do Antigo Testamento. Ele faz uma comparação. O templo do Antigo Testamento, onde os sacrifícios eram oferecidos, onde os sacerdotes oficiavam em nome de Deus, era o local onde Deus era adorado. E era muitas vezes chamada de a casa de Deus. O próprio Davi, quando pensou a respeito da edificação do templo, ele fala, irei construir uma casa ao nome do Senhor. E de fato, assim aconteceu. Foi da vontade do Senhor que essa casa, no Antigo Testamento, fosse erigida, fosse edificada. E o povo judeu tinha muito orgulho dessa casa. Muita confiança. Representava a presença de Deus no meio do seu povo. Só que, meus irmãos, aquilo que era para representar a presença de Deus, o Evangelho, Jesus Cristo sendo imolado, se tornou em um ídolo para o povo. O povo olhava para aquele templo que tinha um propósito original, santo, bom da parte de Deus, e transformou em um amuleto, em um ídolo, em um pé de cabra. E dizia, o templo de Deus está no nosso meio, o templo do Senhor, podemos viver no nosso pecado, não tem problema, posso continuar vivendo soberbamente, posso continuar vivendo em iniquidade, mas o templo do Senhor está aqui. E essa era a nossa confiança. Até os discípulos tinham orgulho do templo. Vocês lembram daquela passagem? Quando Jesus Cristo estava saindo do templo com seus discípulos, e os discípulos viram para Cristo e falam, Senhor, vede que construções, vede que pedras, olha que interessante, vede que pedras. O Senhor fala, não ficará pedra sobre pedra. O Senhor Jesus Cristo não estava impressionado com aquela construção, não era o seu orgulho, porque aquilo era para representar algo diferente, aquilo era apenas uma representação.
E eles não entenderam que era uma representação. Acharam que era o fim em si mesmo. Mas era apenas uma representação de uma casa espiritual que o Senhor está edificando. No verso 5 ele fala: sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo da parte de Deus. Deus está edificando uma casa. Ele está erigindo uma construção, não de materiais, pedra, tijolo, que impressionavam os discípulos, pedras lindas, majestosas, construções suntuosas, mas uma casa espiritual, feita sem mãos, por Deus. E tem dois elementos básicos usados na construção dessa casa. Dois elementos básicos usados na construção dessa casa. A primeira é Jesus Cristo. E aqui é por isso que ele é chamado de pedra. Ele é a pedra angular, no qual essa casa é edificada. Verso 6, ele fala: eis que ponho em Sião uma pedra angular. Meus irmãos, a pedra angular representa a primeira pedra que é lançada sobre o fundamento para a construção de qualquer edifício. Ela era uma pedra maior do que as demais. Quando falamos em pedra, pense numa espécie de tijolo, ok? Aquelas pedras que você vai encaixando uma na outra para construir um edifício. Então a pedra angular ela era grandona, muito mais estável, muito mais firme do que as demais. E você lançava essa pedra, ela era chamada de angular, pois geralmente ela ficava na quina, entre dois muros que eram levantados a partir daquela pedra. E tendo esse fundamento sólido, bem estabelecido, as demais pedras eram lançadas. E aí a casa era edificada. E o Senhor aqui está nos dizendo, meus irmãos, por meio do apóstolo Pedro e Isaías, que ele cita, que Jesus Cristo é essa pedra angular. Jesus Cristo é a pedra base por meio do qual o edifício é levantado. E aqui fica então a situação. Se rejeitam a Cristo, como podemos ter uma casa espiritual? Se Cristo é a pedra angular, como pode erigir um templo ao Senhor? Não pode. Se Cristo é rejeitado, se tira-se a pedra angular, todo edifício cai em ruínas. E aqui o Senhor está questionando os judeus, que tinham apreço pelo templo, mas rejeitaram a pedra angular. Rejeitaram a essência do culto e da adoração ao Senhor. Então o primeiro elemento fundamental para a construção desta casa de adoração é Jesus Cristo. E quando se fala aqui em Jesus Cristo, é saber quem Ele é. Saber a essência da sua mensagem. Que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Que Ele é rei, profeta e sacerdote. É a sua doutrina. É aquilo que se conhece e se ensina a respeito de Cristo. Essa é a pedra angular. Mas é um outro elemento interessante usado na construção desse edifício. Ele fala no verso 5. Jesus Cristo é a pedra que vive, no verso 4. Mas no verso 5 ele fala: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Casa espiritual. Que coisa maravilhosa. De fato, Jesus Cristo, ele é a pedra angular, mas ele sozinho não compõe a casa de adoração. A casa de adoração é composta com Jesus Cristo, a pedra fundamental, mas com aqueles que se achegaram a Ele. Aqueles que se achegaram a Ele pela fé. Antes eram mortos em seus delitos e pecados, mas agora estão vivos também. Receberam vida em Cristo Jesus. Se você não está em Cristo Jesus, você está morto espiritualmente. A sua alma está morta em delitos e pecados. Mas se você chegou a Cristo, você recebeu vida dele. Novo nascimento. Mas o que é maravilhoso nessa passagem é observar que você não apenas recebeu vida. Isso ele nos ensinou em outras passagens, próprio Pedro, quando ele falou a respeito do novo nascimento. Mas é que nós agora somos pedras vivas. Nós não somos apenas indivíduos separados que temos vida para com Deus, mas agora somos elementos para a edificação de um edifício e casa de adoração. E que devemos estar juntos
tendo Cristo como nosso fundamento e juntos sendo edificados uns nos outros, em Cristo a nossa base, para juntos edificarmos uma casa de adoração a Deus. Você vê a importância da igreja nessa passagem? A igreja não é apenas um prédio, aliás, não é o prédio. Isso aqui não é a igreja. Isso aqui é o prédio, a construção da igreja onde se reúne. Poderíamos nos reunir debaixo de um barraco, ao ar livre, não interessa. A igreja somos nós, pedras que vivem, que creram em Cristo verdadeiramente, pela fé. Estão fundamentados na pedra angular e juntos edificam uma casa de adoração verdadeira para o Senhor. É interessante observar como Pedro muda a analogia rapidamente, de uma forma genial. Éramos pedras vivas na edificação desse edifício e erigido agora passamos a ser sacerdócio santo da parte de Deus. Compomos a igreja e entramos agora nessa casa como verdadeiros sacerdotes para oferecer um culto aceitável ao Senhor. É isso que ele diz no verso 5. Sois edificados casa espiritual, para uma vez tendo a casa espiritual edificada, passamos a ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, mano. O templo, meus irmãos, era o local exclusivo onde Deus poderia ser adorado. Fora do templo não haveria adoração. Se você era um judeu e queria adorar a Deus, estava fora de Jerusalém, você não poderia adorar a Deus. Não é assim que lemos, por exemplo, no Salmo 137, quando o povo de Deus estava na Babilônia, em exílio, e eles penduraram as suas harpas. Não podemos mais adorar a Deus, porque estamos longe de Sião. E eles falam, que minha língua se apegue ao céu da boca, se eu esquecer de Sião. Pois é lá que Deus é adorado. Sião, o templo é o local exclusivo da adoração de Deus. Mas representava o quê? Que a igreja é o local exclusivo da adoração de Deus. E nós somos sacerdotes, fundamentados no sumo sacerdote Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. O sumo sacerdote e o sacrifício, agora nós temos a ousadia de entrar na presença de Deus e oferecer um culto a Ele. E que expressão maravilhosa, que lhe é agradável. Podemos cultuar a Deus e saber que Ele se agrada do nosso culto. Quantos adoram a Deus em vão? Pensam estar prestando serviço a Deus e fazendo aquilo que lhe é desagradável. De que maneira? Sem Cristo, em primeiro lugar. E aqui é a primeira aplicação da nossa passagem. Meus irmãos, sem Cristo não existe adoração. Não existe adoração agradável. Você pode estar em um suposto templo, seja de pedra, seja a sua religião, seja lá o que for. Mas se Cristo Jesus não é a pedra angular, seu culto não é agradável a Deus. Não importa o que você faça, não importa as suas boas obras, não importa as suas boas ações, não importa o seu amor, a sua disposição. Se você examinou a Cristo, a sua doutrina, que diz a salvação está em mim, e você rejeitou, você é desagradável a Deus. Pois você rejeitou aquilo que Ele diz, é o que eu tenho mais de precioso, é o meu próprio filho. E você acha que você é melhor que Ele? Você acha que você é mais escolhido, preferido, precioso do que o meu próprio filho? Você o rejeita? Se você o rejeita, você não pode adorar a Deus. Sem Cristo não há adoração. E aqui eu fico a pensar quantas e quantas igrejas ditas evangélicas, espalhados pelo nosso país, em todo canto, estão abarrotadas de supostos adoradores extravagantes, como falam, que gostam de adorar. Passam horas adorando, cantando, louvando. Porém, onde está a mensagem de Cristo? Onde está a pregação do Evangelho nessas igrejas? Onde está o ensino a respeito da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo com clareza? A pedra fundamental não é Jesus Cristo. E esses templos
são locais onde Deus é adorado em vão. E a adoração é desagradável para Deus. Por mais que você sinta ao contrário no seu coração, por mais que você sinta emoção, chore, vá às lágrimas ao cultuar a Deus nesses lugares, sem a pedra fundamental. Não existe adoração agradável a Deus. Mas essa passagem também nos ensina que sem a igreja não existe adoração a Deus. Cristo é a pedra fundamental, mas nós somos pedras vivas, que juntos compomos o edifício. Existe o edifício, igreja do Deus vivo. Agora podemos entrar lá, no local exclusivo de adoração a Deus, a casa espiritual que Deus está edificando, e lá adorar a Deus como sacerdócio santo, de modo agradável a Deus. Quantos dizem, eu creio em Cristo, Ele é minha pedra angular, eu creio na salvação dele, mas rejeita Cristo? Melhor, rejeita a igreja. Querem ser crente de YouTube. Hoje é o que mais tem, né? Não vai para a igreja, fica na internet vendo sermão na internet. Edifica, maravilhoso o sermão. Mas você não está adorando a Deus. Se você quer ser crente desigrejado, você engana a si mesmo. A mesma maneira que aqueles que querem louvar a Deus sem Cristo na igreja, se você quer louvar a Cristo fora da igreja, também é desagradável. Precisamos da pedra fundamental e precisamos uns dos outros, para juntos compormos esse edifício espiritual, edificado pelo próprio Deus, para aí sim podermos adorar a Cristo. Eu lhe pergunto, você é uma pedra viva ou uma pedra morta? Nesse edifício que aqui está. Você já teve vida em si mesmo? Já se achegou a Ele? Já teve experiência de que o Senhor é bom? Já se lançou nesse fundamento que é a igreja? Já buscou fazer a sua pública profissão de fé? Se unir como membro da igreja do Deus vivo? Que Ele mesmo tem edificado. Para o aperfeiçoamento dos santos e para que Ele seja adorado. Você é uma pedra viva ou uma pedra morta? Cristo é a pedra que edifica a igreja. Ele é a pedra que vive para Deus. Ele é a pedra que edifica a igreja para aqueles que creem nele, se achegaram a ele. Nós temos agora o privilégio inominável de poder adorá-lo de modo aceitável. Mas ele também é chamado de pedra por uma razão oposta. Ele é a pedra que derruba e destrói o mundo que o rejeita. Isso está, meus irmãos, a partir do verso de número 7. Veja o que o apóstolo Pedro diz. Ele fala, para vós outros, portanto, os que credes, os crentes, é a preciosidade. Jesus Cristo é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Meus irmãos, aqui está a outra razão pelo qual Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, e aqui citando os profetas Isaías e Davi, no Salmo 118, compara a Jesus Cristo como pedra. Por um lado, ele é aquela pedra base para o fundamento da igreja, pedra que edifica, mas por outro lado, para os que rejeitam a Cristo, ele é a pedra que derruba. Talvez você pense, e se eu rejeito a Cristo, eu fico neutro, não é? Tudo bem, eu não vou fazer parte da igreja, mas eu quero viver a minha vida. Deixa eu viver a minha vida em paz. Será que eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero, como eu acho melhor? Meus irmãos, o que o apóstolo Pedro nos ensina é que não há como fugir da pedra de Deus. Ou ele é o seu fundamento pelo qual você vai ser edificado, ou ele é a pedra de tropeço para a sua vida. Primeira coisa que ele fala aqui, meus irmãos, é a respeito do que significa essa pedra de tropeço.
Pedra de tropeço é aqueles que desobedecem a palavra. No verso 8 ele deixa claro, são aqueles que tropeçam na palavra sendo desobedientes. É aqueles que rejeitaram a Cristo e a sua mensagem. A palavra aqui está pelaquilo que contém a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo está na palavra de Deus, está aqui registrado. Os desobedientes são aqueles que rejeitaram a palavra, como vimos no primeiro ponto, analisaram, ouviram a mensagem, ele é o pão do céu que alimenta todo homem, ele é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, e resolveram desobedecer. Resolveram trilhar o seu próprio caminho de autonomia individual, como hoje se fala por aí. Eu quero trilhar o meu próprio caminho, eu não preciso de Cristo, eu não preciso dele, eu não quero ele. Você pode me deixar em paz? Alguns podem falar assim, não é assim que falam quando a gente vai evangelizar. Me deixe em paz, não quero, siga a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Vamos concordar e discordar. Você vai seguir Jesus e eu vou seguir minha vida. Só que sabe o que Pedro diz que acontece? Quando você vira, dá as costas e vai andar, você tropeça. E cai. E você tropeça no próprio Cristo. Ele é a pedra de tropeço. E rocha de ofensa. Você não tem como fugir dele. No momento que você o rejeita como fundamento para a sua vida, ele se volta contra você para lhe derrubar. E aqui a palavra, meus irmãos, pode parecer bem leve. Pedra de tropeço. E até pela minha encenação aqui, talvez você pense, pedra de tropeço é aquela pedrinha pequena que você está andando e aí você dá uma topada e aí cata uma ficha, depois levanta e vai-se embora. Mas a ideia não é essa. A ideia é muito mais forte. E eu vou lhe mostrar isso. A palavra pedra de tropeço quer dizer é aquele que causa queda. Uma pedra de tropeço é aquele que ao tropeçar você vai cair. Mas é aquele que vai lhe derrubar. Mas não só lhe derrubar. Se você rejeita Cristo, você não só vai cair. Você vai cair e ser absolutamente destruído pelo próprio Cristo. Eu não estou vendo isso na passagem. Então abra comigo a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui qual a referência. Em Lucas. Lucas 20. No Evangelho de Lucas, capítulo 20, meus irmãos, nós temos o Senhor Jesus Cristo sendo rejeitado. E aqui a sua rejeição é a respeito daquela parábola dos lavradores maus que nós falamos. Quando Deus enviou o seu Filho para cuidar da vinha, e então aqueles que estavam ali lançaram a mão do Filho e o mataram, rejeitaram. E olha como é que o Senhor explica tudo isso. No verso 17. Lucas 20, a partir do verso de número 17. Eu faço questão que você acompanhe comigo. Mas Jesus, após contar a parábola, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. O que vinha a ser isso? Ele responde: todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. A cena aqui, meus irmãos, é completamente diferente de um mero tropeço. A cena aqui é de Cristo vindo como uma rocha do tamanho do mundo sobre a sua cabeça e caindo, lhe esmagando, ele reduzido em pedaços. Se você o rejeita, ele virá com toda a sua ira e há de lhe esmagar por completo. Apocalipse nos diz que naquele dia, quando Jesus Cristo voltar, aqueles que o rejeitaram, onde olhar para os montes e dizer: caí sobre nós, montes, e nos livre da ira do Cordeiro.
Os montes no seu lombo vão parecer leves diante do peso dessa pedra de ofensa que há de lhe esmagar se você rejeitá-lo. O que é para você esse discurso? Duro esse discurso. Talvez você não volte aqui nunca mais. Como aqueles discípulos que não queriam mais andar com Jesus Cristo quando ele falou essas coisas. Mas é a verdade. E é graça de Deus que está lhe alertando agora, enquanto há esperança, para você se achegar a Ele e não ter que experimentar a sua queda, cair sobre Ele e ser reduzido em pedaços e ficar em pó e morrer a morte eterna. Mas é esperança para que você hoje se achegue a Cristo, como Ele diz, achegando-vos para Ele a pedra que vive, e você possa adorar a Deus, cultuá-lo de modo agradável, e você mesmo receber vida dentre os mortos. Não tropece na palavra. Não se, como diz Salomão em Provérbios 3, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te apoies na tua própria forma de ver as coisas, mas reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Por que você ainda tropeça na palavra? Porque você ainda confia na sua própria maneira de ver as coisas. E acha que você é um Deus para si mesmo. E acha que você pode cavar um caminho de salvação pelos seus próprios braços. Você não pode. Cristo está lhe alertando aqui agora. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É lindo o que ele diz aqui no verso 6, citando Isaías 28. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Quem crê de fato nessa pedra, crê de fato em Jesus Cristo, pode sofrer todo vexame nessa vida. A chacota, o desprezo por parte de todos os lados. Família, trabalho, sociedade. Mas Deus diz, você não será envergonhado no final. Você verá que vale a pena crer em mim. Pois eu edifico a minha igreja. Os católicos dizem que a pedra é Cristo, ou é Pedro, não é? Cristo, sobre esta pedra edificarei a igreja, é Pedro. E o próprio Pedro aqui que nos diz que a pedra é Jesus Cristo. Pedro, quem dizes quem é o Filho do Homem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você crê que Cristo é o Filho do Deus vivo? Essa é a pedra. Essa é a confissão da igreja. Verdadeira confissão da igreja. Que edifica, que salva. Confiar em Pedro ou no apóstolo é edificar sobre um fundamento estranho que leva à destruição. Por isso entendemos que o Papa é o anticristo. Porque ele lançou outro fundamento, ele tirou a Cristo e lançou ele mesmo como um fundamento da igreja. Você já se arrependeu dos seus pecados. E crente, se console. Você não será envergonhado. A pedra vive. E a pedra voltará. Para destruir os inimigos do Senhor. Mas edificar o seu povo. E aí sim, adorá-lo por toda a eternidade. De modo agradável, pleno, cheio de gozo e alegria. Salmo 118, e aí com isso eu concluo. Abra comigo. Salmo 118, nós temos uma das referências citadas por Pedro
com respeito a Jesus Cristo como pedra. Ele diz o seguinte no verso 22, e aqui está a referência à ressurreição de Jesus Cristo no livro de Salmos, como vimos pela interpretação do próprio Pedro em Atos 4. Salmo 118, a partir do verso 22, ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram, isto é, mataram, esta veio a ser a principal pedra angular. Recebeu vida da parte de Deus e foi estabelecido como fundamento da igreja. E olha o que ele acrescenta: isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Qual foi o dia que o Senhor fez aqui? O dia da ressurreição de Cristo. O dia quando ele recebeu a honra da parte de Deus como pedra angular, pedra principal, pedra que vive, e passou o seu dia da adoração. Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Hoje estamos nos regozijando nesse dia, pois o dia do Senhor é o dia que comemoramos a pedra que vive, a ressurreição de Jesus Cristo. Se você o adora em espírito e verdade, que o Senhor opere a sua salvação em nosso meio e nos resgate da ira vindoura. Que o Senhor nos abençoe.